Sem curiosidades completamente inúteis e esdrúxulas sobre a fase de 16avos de final da Copa do Mundo de 2026. Sem enrolação, bora pro vídeo. Canadá e África do Sul foi o primeiro confronto de mata-mata na história da Copa do Mundo entre dois países da Commonwealth. Camarões e Inglaterra chegaram a se enfrentar nas quartas de final de 1990, mas Camarões só foi entrar na Commonwealth 5 anos depois. Canadá foi o primeiro time a vencer sua primeira partida de mata-mata em Copas do Mundo desde o dia 18 de junho de 2002, quando Turquia e Coreia do Sul venceram seus duelos contra Japão e Itália, respectivamente. Sifen Eustáquio se tornou o terceiro jogador a marcar um gol no mata-mata de uma Copa do Mundo enquanto atua na MLS. Antes dele, Brian McBride e Landon Donovan haviam marcado contra o México, em 2002. Donovan também marcou contra a Gana, em 2010. Jesse Marsch se tornou o segundo técnico nascido nos Estados Unidos a vencer um jogo de mata-mata de Copa do Mundo. O primeiro foi Bruce Arena, justamente contra o México, em 2002. Agora com Brasil e Japão, Kaishu Sano se tornou o primeiro jogador asiático a marcar de fora da área contra o Brasil na história da Copa do Mundo. Nunca tinha acontecido antes. Brasil e Japão foi a quinta partida japonesa em mata-matas de Copas do Mundo, sendo a quinta derrota. É o maior número de um time que nunca venceu uma partida de mata-mata de Copa do Mundo na história. Foi a primeira virada do Brasil em mata-matas de Copas do Mundo desde 2002, quando reverteu a vantagem de 1-0 contra a Inglaterra, nas quartas de final. O Brasil também não vencia um duelo de mata-mata em que foi ao intervalo perdendo desde 1938. A última virada nestes moldes havia acontecido no replay das quartas de final da terceira edição da Copa do Mundo, quando derrotou a Tchecoslováquia por 2-1. O gol da vitória do Brasil, de Gabriel Martinelli, saiu exatamente aos 50 minutos do segundo tempo. Foi o gol da vitória mais tardio da história dos mata-matas de Copas do Mundo, excluindo prorrogações e pênaltis, é claro. Autor do passe para o gol de Gabriel Martinelli, Bruno Guimarães chegou a 4 assistências nesta Copa do Mundo. O volante é o primeiro brasileiro a atingir a marca desde Zico, na Copa de 1982. Com a derrota para Paraguai, a Alemanha perdeu apenas sua segunda disputa de pênaltis oficial em sua história. A primeira foi 50 anos atrás, contra a Tchecoslováquia, na final da Eurocopa de 1976. Antes do duelo contra o Paraguai, a Alemanha tinha perdido apenas um pênalti de 18 batidos em disputas pela Copa do Mundo. O dono do erro era Uli Stilk, que parou em Jean-Luc Ettorri, da França, na semifinal de 82. Contra o Paraguai, foram 3 penalidades desperdiçadas: Kai Havertz, Nick Woltemade e Jonathan Tah. O Paraguai se tornou a primeira seleção não europeia a eliminar a Alemanha em um mata-mata de Copa do Mundo antes de uma final. Os únicos países fora da Europa a vencerem os alemães em mata-matas de mundiais antes dos paraguaios foram o Brasil, na final de 2002, e a Argentina, na decisão de 1986. Entre 1954 e 2014, a Alemanha participou de todas as 16 edições de Copas do Mundo. No período, alcançou 12 semifinais, mas as 4 outras Copas do Mundo caiu nas quartas de final. Depois do título de 2014, os alemães não conseguiram disputar sequer as oitavas de final. Contra o Paraguai, a Alemanha se isolou como a seleção que mais jogou prorrogações na história da Copa do Mundo, com 12. Alemanha e Itália vêm logo em seguida, com 11 prorrogações cada. O gol de Julio Enciso encerrou algumas marcas negativas do Paraguai em mata-matas de Copas do Mundo. Até o meia marcar, o Paraguai era o país com mais jogos em Copas do Mundo sem um gol em mata-mata, com 30, e com mais jogos em mata-matas sem balançar as redes, com 5. Quem também bateu alguns recordes foi Manuel Neuer. Com 23 jogos como titular em Copas do Mundo, superou Miroslav Klose e Lothar Matthäus e se isolou como recordista alemão no quesito. Com o gol sofrido, Neuer chegou à 10ª partida de Copa do Mundo consecutiva sofrendo gols, recorde da competição ao lado do mexicano Antônio Carvajal. O gol de cabeça de Kai Havertz foi o 46º da história da Alemanha em Copas do Mundo, recorde absoluto. O segundo lugar na lista é do Brasil, com 29 gols oriundos de cabeceios. O gol de Issa Diop foi o 5º marcado nos acréscimos do segundo tempo para forçar uma prorrogação na história da Copa do Mundo. Curiosamente, 4 deles foram marcados por zagueiros. Karl-Heinz Schnellinger, na Alemanha contra a Itália na semifinal de 1970, Sócrates Papastatopoulos, em Grécia e Costa Rica, nas oitavas de final de 2014, e Yerry Mina, em Colômbia e Inglaterra, nas oitavas de final de 2018,
e o gol do Diop contra a Holanda. O outro gol assim foi marcado por Wout Weghorst, da Holanda, contra a Argentina, nas quartas de final de 2022. Curiosamente, Marrocos foi a primeira seleção na história da Copa do Mundo a forçar a prorrogação nos acréscimos do segundo tempo e acabar classificada para a próxima fase. Patrick Kluivert e Justin Kluivert se tornaram a segunda dupla de pai e filho a serem eliminados da Copa do Mundo nos pênaltis. Além de Justin, Patrick foi eliminado em 1998 para o Brasil. A outra dupla é da família Thuram. Lilian caiu na final em 2006 contra a Itália, enquanto seu filho Marcos também perdeu uma decisão nas penalidades em 2022 para a Argentina. A Holanda se isolou como a seleção que mais vezes foi eliminada de Copas do Mundo sem perder nenhuma partida, com 3 quedas invictas em 2014, 2018 e 2022. A Holanda também igualou a Espanha como a seleção com mais eliminações nos pênaltis na história da Copa do Mundo. Os holandeses caíram nas penalidades 4 vezes, contra o Brasil em 98, Argentina em 2014 e 2022 e agora Marrocos em 2026. Os espanhóis foram eliminados nos pênaltis em 86 para a Bélgica, em 2002 para a Coreia do Sul, em 2018 para a Rússia e em 2022 também para Marrocos. Foi a segunda vez que a Holanda perdeu 3 penalidades máximas em uma disputa em sua história. A primeira vez aconteceu na semifinal da Eurocopa de 2000, contra a Itália, quando Frank de Boer, Jaap Stam e Paul Bosvelt desperdiçaram suas cobranças. A disputa entre Holanda e Marrocos foi a primeira na história da Copa do Mundo em que 4 jogadores acertaram a trave ou chutaram para fora. Nunca tinha acontecido antes. Ismael Saibari, atacante do PSV, se tornou o segundo jogador na história da Copa do Mundo a converter o pênalti que eliminou o país do time que ele defende no momento da partida. O primeiro foi Cristiano Ronaldo, que, enquanto atleta do Manchester United, bateu o pênalti derradeiro em 2006 contra a Inglaterra. Com 70% de posse de bola, Marrocos estabeleceu um novo recorde de seleções africanas em partidas eliminatórias na Copa do Mundo. Agora vamos para a Costa do Marfim e Noruega. O resultado da Noruega contra a Costa do Marfim foi a primeira vitória na história norueguesa em mata-matas de Copas do Mundo ou Eurocopas. Antônio Nusa encerrou um jejum de 88 anos de gols da Noruega em mata-matas de Copas do Mundo, o maior da história da competição. O último gol norueguês havia sido marcado por Arne Brustad contra a Itália, nas oitavas de final de 1938. Costa do Marfim e Noruega representou o primeiro jogo na história das Copas do Mundo em que jogadores do Manchester City e do Manchester United marcaram por seleções diferentes. Amad Diallo, dos Red Devils, empatou o jogo no segundo tempo, mas logo depois Erling Haaland, dos Citizens, colocou a Noruega nas oitavas de final. Kylian Mbappé chegou ao seu 10º gol em mata-matas de Copas do Mundo, superou Ronaldo e Leônidas e assim se isolou como o maior artilheiro da história da fase eliminatória da Copa do Mundo. Mbappé se tornou o único jogador na história das Copas do Mundo a anotar 2 gols em 7 partidas diferentes. Ele teve um doblete contra a Argentina em 2018, Dinamarca, Polônia e Argentina em 2022 e Senegal, Iraque e Suécia em 2026. Mbappé também igualou o recorde de gols de um jogador do Real Madrid em uma única edição da Copa do Mundo. O recorde pertencia exclusivamente a Davor Suker, que fez 6 gols em 1998. Didier Deschamps se isolou como técnico com mais vitórias na história da Copa do Mundo, com 17 em 22 partidas. Anteriormente, o recorde pertencia a Helmut Schön, que conseguiu 16 vitórias em 25 jogos com a Alemanha Ocidental entre 1966 e 78. A França alcançou o seu 5º jogo de Copa do Mundo consecutivo com 3 ou mais gols, um recorde absoluto da Copa do Mundo. Contra a Suécia, a França se tornou o primeiro país a vencer 7 jogos seguidos contra adversários europeus em Copas do Mundo. A sequência foi iniciada contra a Bélgica, na semifinal de 2018. Dono de uma partidaça, Michael Olise chegou a 5 assistências nesta Copa do Mundo. A marca não era alcançada desde 1994, quando Thomas Hasler deu 5 passes para gols da Alemanha. Na vitória contra o Equador, o México foi a 16ª seleção a ir ao intervalo com uma vantagem de 2 ou mais gols de diferença na história dos mata-matas de Copas do Mundo. A vantagem até hoje não foi revertida. O Equador não sofria mais de um gol em uma partida desde o dia 22 de junho de 2024, quando perdeu por 2-1 para a Venezuela, em sua estreia na Copa América. Desde então, haviam sido 26 partidas consecutivas sofrendo no máximo um gol.
O México encerrou uma sequência de 8 jogos eliminatórios consecutivos perdidos na Copa do Mundo. É a maior sequência da história do torneio. A última vitória mexicana em mata-matas havia acontecido em 1986, diante da Bulgária. O México se tornou a primeira seleção da CONCACAF a eliminar uma seleção da Conmebol em um mata-mata de Copa do Mundo. Antes disso, foram 5 confrontos: Argentina 6, Estados Unidos 1 na semifinal de 1930, Brasil 1, Estados Unidos 0 nas oitavas de 1994, Argentina 2, México 1 nas oitavas de 2006, Argentina 3, México 1 na mesma fase em 2010 e Brasil 2, México 0, também nas oitavas, só que em 2018. Gilberto Mora se tornou o segundo jogador mais jovem a começar uma partida de mata-mata de Copa do Mundo como titular na história. Com apenas 17 anos e 259 dias, Mora é 20 anos mais velho que Pelé era quando estreou em mata-matas. O México se tornou a terceira seleção na história a começar uma Copa do Mundo com 4 vitórias e 0 gols sofridos nos 4 primeiros jogos. O curioso é que as seleções que alcançaram o feito antes, Brasil em 86 e Itália em 90, não chegaram à final. A vitória mexicana sobre o Equador fez com que o país igualasse a maior invencibilidade de uma seleção em um único estádio em Copas do Mundo. Entre 1970, 86 e a atual edição, o México jogou no Azteca 10 vezes, com 8 vitórias e 2 empates. A outra invencibilidade deste tamanho em um único estádio é do Brasil, que jogou 10 vezes no Jalisco, venceu 9 delas e empatou uma. A eliminação nos pênaltis diante da França, nas quartas de 86. A vitória sobre o Congo foi a terceira de virada da história da Inglaterra em mata-matas de Copas do Mundo. O país reverteu 1-0 para um 4-2 na final de 66 contra a Alemanha Ocidental e um 2-1 para um 3-2 contra Camarões nas quartas de final de 1990. A virada sofrida pelo Congo foi a quarta de times africanos em mata-matas de Copas do Mundo. As outras foram em Camarões 2, Inglaterra 3, nas quartas de final de 1990, Nigéria 1, Itália 2, nas oitavas de 94 e Gana 1, Uruguai 1, nas quartas de final de 2010. Kane marcou seu quarto gol de cabeça em Copas do Mundo contra o Congo, terceira maior marca da história do torneio, ao lado de Sandor Kocsis, Thomas Kouravi, Jürgen Klinsmann e Andrei Sarmak. À frente dele, apenas Gerd Müller, com 5, e Miroslav Klose, com 7. Com falha de Pickford, Sipengá se tornou o segundo jogador atuando em um time da segunda divisão a anotar um gol contra a Inglaterra em mata-matas de Copas do Mundo. Atualmente, ele joga pelo Castellón, da Espanha. O primeiro foi Eugene Ekeke, que atuava pelo Valenciennes, da França, em 1990, quando marcou o segundo gol camaronês nas quartas de final. Aos 7 minutos, o gol de Brian Sipengá foi o segundo mais rápido da história da África em mata-matas de Copas do Mundo. O mais rápido foi marcado por Kevin Prince Boateng, aos 5 minutos das oitavas de 2010, contra os Estados Unidos. Meu favorito para o prêmio de bola de ouro, Harry Kane marcou em todos os jogos de mata-mata que disputou nessa temporada até aqui. Ao todo, são 16 gols em 10 jogos eliminatórios ou finais. Autor do primeiro gol contra a Bélgica, Habib Diarra se tornou o africano mais jovem a marcar em um mata-mata de Copa do Mundo. Com 22 anos, superou o recorde que pertencia a Kevin Prince Boateng, que marcou nas oitavas de final de 2010 contra os Estados Unidos aos 23 anos de idade. Autor do segundo gol do jogo, Ismail Assar igualou o recorde de Roger Milá como jogador africano que balançou as redes mais vezes em uma edição de Copa do Mundo. Em 1990, o camaronês marcou 4 vezes, assim como o senegalês nessa edição. Com a virada, a Bélgica se tornou o primeiro time na história da Copa do Mundo a chegar aos 40 minutos do segundo tempo perdendo por 2 ou mais gols de diferença e não terminar o jogo derrotado. O segundo gol de Ulrich Tielemans no jogo foi marcado aos 124 minutos e 44 segundos, ou 19 minutos e 44 segundos do segundo tempo da prorrogação, batendo o recorde de gol mais tardio da história das Copas do Mundo. A virada da Bélgica sobre Senegal foi a 11ª da Copa do Mundo. Nunca antes houve uma Copa do Mundo com mais de 10 viradas. Só 2 seleções viraram mais de uma partida de Copa do Mundo após estarem em uma desvantagem de 2 ou mais gols. Além do jogo contra Senegal, os belgas também reverteram a situação contra o Japão, nas oitavas de final de 2018. A Alemanha reverteu a situação 3 vezes, contra a Hungria, na final de 1954, contra a Inglaterra, nas quartas de final de 1970 e na semifinal da Copa do Mundo de 1982, contra a França.
Autor do primeiro gol de Estados Unidos e Bósnia, Folarin Balogun se tornou o primeiro jogador a marcar e ser expulso na mesma partida de mata-mata de Copa do Mundo desde 2006, quando Zidane marcou e foi expulso na final, contra a Itália. Antes disso, apenas Ronaldinho Gaúcho, nas quartas de final de 2002, contra a Inglaterra, e Garrincha, contra o Chile, na semifinal de 1962, haviam conseguido o feito. Balogun também se tornou o sexto jogador de uma seleção anfitriã expulso em um mata-mata de Copa do Mundo. A lista é formada por Nino Landa, chileno expulso contra o Brasil na semifinal da Copa de 62, Javier Aguirre, atual técnico do México que recebeu cartão vermelho contra a Alemanha nas quartas de 86, Fernando Clavijo, que recebeu cartão vermelho contra o Brasil nas oitavas de 94, e Laurent Blanc e Marcel Desailly contra Croácia e Brasil, respectivamente, em 1998. Os Estados Unidos se tornaram a quarta seleção da CONCACAF a eliminar um rival europeu no mata-mata da Copa do Mundo. Antes disso, Cuba eliminou a Romênia em 1938, o México tirou a Bulgária em 86 e a Costa Rica bateu a Grécia em 2014. Todos os anteriores aos Estados Unidos foi nas oitavas de final. Além de ser apenas a segunda vitória dos Estados Unidos em mata-matas de Copas do Mundo, depois de bater o México em 2002, também foi apenas a segunda vez que os Estados Unidos lideraram o placar em um mata-mata de Copa do Mundo. Ao terminar o jogo contra a Áustria sem sofrer gols, Unai Simon chegou a 519 minutos seguidos sem ser vazado, nova maior marca da história da Copa do Mundo. O recorde anterior pertencia a Walter Zenga, com 517 minutos sem sofrer gols em 1990. Com 18 e 19 anos respectivamente, Lamine Yamal e Pau Cubarsí se tornaram a primeira dupla com menos de 20 anos a começar um jogo de mata-mata como titular desde 1958, quando Pelé e Mazzola começaram contra o País de Gales com 17 e 19 anos. A Espanha não ganhava um mata-mata de Copa do Mundo desde a final de 2010. Desde então, foram eliminações seguidas para a Rússia e Marrocos. Com 2 gols contra a Áustria, Mikel Oyarzabal chegou a 13 gols pela Espanha na atual temporada. É a maior marca da história da seleção ao lado de David Villa, que teve a mesma marca em 2008 e 2009. A Espanha venceu todos os 8 jogos de Eurocopa ou Copa do Mundo em que Lamine Yamal começou como titular. É a maior marca inicial da carreira de qualquer jogador na história. Finalmente saiu! Cristiano Ronaldo marcou seu primeiro gol em mata-matas de Copas do Mundo contra a Croácia. Com 10 gols marcados antes deste, ele era o jogador com mais gols em Copas do Mundo sem um gol em mata-matas da competição. Contra a Croácia, CR7 também se tornou o primeiro jogador com 41 anos ou mais a jogar um mata-mata de Copa do Mundo. Diante de Modric, que tem 40 anos, Cristiano Ronaldo fez o primeiro confronto da história entre 2 jogadores com 40 anos ou mais de idade em Copas do Mundo. A dupla ex-Real Madrid também fez o primeiro confronto entre 2 jogadores com mais de 200 partidas por seleções na história do futebol. Os 18 minutos e 51 segundos dados após os 90 minutos pelo árbitro Espenescas foram os maiores acréscimos da história da Copa do Mundo, superando os 14 minutos e 3 segundos do primeiro tempo de Inglaterra e Irã, na Copa do Mundo de 2022. O gol de Gonçalo Ramos nos acréscimos representou a primeira virada de Portugal em Copas do Mundo desde o jogo contra a Coreia do Norte, nas quartas de final da Copa de 1966. Em Suíça e Argélia, Vladimir Petkovic, comandante dos argelinos, se tornou o primeiro técnico a enfrentar uma seleção que já havia comandado na história dos mata-matas de Copas do Mundo. Com nacionalidade suíça, Petkovic também se tornou o 6º treinador a enfrentar o seu país de origem em mata-matas de Copas do Mundo. Todos eles foram derrotados. Josef Nagy, húngaro que comandou a Suécia na semifinal de 38, Karl Rappan, austríaco que comandou a Suíça nas quartas de 54, Didi, que treinou o Peru contra o Brasil na mesma fase, em 1970, Ricardo Lavolpe, que liderou o México contra a Argentina nas oitavas de 2006, Walid Regragui, francês por Marrocos na semi de 2022 e Petkovic agora contra a Suíça. A Suíça quebrou a segunda maior sequência de derrotas em mata-matas de Copas do Mundo da história, com 7 eliminações seguidas. A última classificação suíça havia sido conquistada em 1938, contra a Alemanha, nas oitavas de final. Se perdesse, igualaria a maior marca da história, quebrada pelo México na mesma semana, de 8 eliminações consecutivas.
Com 46 segundos do segundo tempo, Ndoye marcou o segundo gol da Suíça contra a Argélia e o segundo gol do país nesta Copa do Mundo com menos de um minuto da etapa final, depois de Vargas abrir o placar contra o Canadá. Nenhum outro país na história das Copas tem 2 gols com menos de um minuto do segundo tempo. Austrália e Egito foi o primeiro confronto da história dos mata-matas de Copas do Mundo entre uma seleção africana e uma seleção asiática. Sim, eu sei que a Austrália não é um país da Ásia, mas futebolisticamente falando, são asiáticos. A Chu abriu o placar para o Egito e quebrou o maior jejum de gols de um país em mata-matas de Copas do Mundo. Os egípcios não marcavam no torneio desde os 2 gols de Abdelrahman Fauzi contra a Hungria, nas oitavas de final de 1934. Foram 92 anos entre os gols. O recorde anterior, da Noruega, foi citado anteriormente neste vídeo. A Austrália empatou o jogo com um gol contra de Mohamed Hani, histórico por 2 fatores. Hani também fez um gol contra a Bélgica, e assim se tornou o primeiro jogador na história com 2 gols contra na mesma Copa do Mundo. O gol contra de Hani também foi o 13º gol contra desta edição, recorde histórico. Antes disso, a Copa com mais gols contra havia sido a de 2018, com 12. Com a vitória nos pênaltis, o Egito se tornou o 5º país africano a vencer um jogo de mata-mata de Copa do Mundo, depois de Camarões, Senegal, Gana e Marrocos. Cabo Verde foi a 14ª seleção que Messi marcou em Copas do Mundo, recorde absoluto. Além do país estreante, o craque também fez gols contra Sérvia e Montenegro, Bósnia e Herzegovina, Irã, Nigéria, Arábia Saudita, México, Austrália, Holanda, Croácia, França, Argélia, Áustria e Jordânia. Messi bateu vários recordes na noite. Com o 7º gol nesta Copa do Mundo, se tornou o único jogador na história do torneio com 7 ou mais gols em 2 Copas diferentes. Os 7 gols dele também representam a maior marca de um jogador que não atua na Europa na Copa do Mundo desde 1970, quando Jairzinho, jogador do Botafogo na ocasião, balançou as redes 7 vezes. Foi sua 10ª assistência em Copas do Mundo, igualando o recorde do alemão Fritz Walter. As 10 assistências de Messi foram dadas em 6 Copas do Mundo. O segundo jogador com mais edições diferentes com assistências é Ivan Perisic, que deu assistências em 2014, 2018, 2022 e 2026. Messi também disputou, contra Cabo Verde, o jogo 30 de sua carreira em Copas do Mundo, marca que nunca foi atingida antes. Messi abriu o placar de um jogo de Copa do Mundo 11 vezes em sua carreira. É, por muito, a maior marca da história da competição. Na segunda posição estão 3 jogadores com 6 gols que inauguraram o marcador: Christian Vieri, Ronaldo Fenômeno e Davi Villa. Com 39 anos, Messi marcou contra a vozinha, de 40 anos. Os 79 anos de idade combinada da dupla é a maior marca da história da Copa do Mundo, superando Emmanuel Koundé e Peter Shilton, que combinavam para 75 anos nas quartas de final de 1990. Com 7 gols contra as seleções africanas, Messi se isolou como o maior artilheiro da história das Copas contra países do continente. A Argentina igualou o recorde da Alemanha de mais prorrogações disputadas em Copas do Mundo, com 12. A marca alemã foi citada anteriormente neste vídeo. Com o gol de Messi, a Argentina se tornou a primeira seleção na história da Copa do Mundo a abrir 5 confrontos de mata-mata seguidos com um 1-0 no placar no primeiro tempo. Com a atuação histórica, Cabo Verde se tornou a 4ª estreante a anotar 2 gols nos atuais campeões mundiais na Copa seguinte. A Irlanda do Norte empatou em 2-2 com a Alemanha Ocidental em 1958, Portugal bateu o Brasil por 3-1 em 1966 e a Eslováquia derrotou a Itália por 3-2 em 2010. Com um gol sobre Uruguai e Argentina, Cabo Verde também se tornou a 4ª estreante a marcar contra 2 campeões do mundo em sua primeira Copa. A Dinamarca fez gols contra a Alemanha e Uruguai em 86. 8 anos depois, a Nigéria marcou contra a Itália e a Argentina. E em 2002, Senegal balançou as redes contra a França e Uruguai. Autor do primeiro gol cabo-verdiano, Deroy Duarte é jogador do Ludogorets e se tornou o primeiro atleta da Liga Búlgara a marcar em um mata-mata de Copa do Mundo. Em 1994, a seleção da Bulgária teve 2 jogadores que balançaram as redes no mata-mata: Hristo Stoichkov, do Barcelona, e Jordan Lechkov, do Hamburgo. Com 18 defesas na Copa do Mundo, Vozinha se despede do torneio como o 3º goleiro de 40 anos com mais defesas em uma edição. À frente dele estão Dino Zoff, com 27 defesas em 82, e Peter Shilton, com 28 em 1990. Contra a Gana, John Arias marcou o 2º gol do Palmeiras na Copa do Mundo, depois de Maurício contra os Estados Unidos.
É a primeira vez que dois jogadores diferentes do Palmeiras fazem gol na mesma edição de Copa do Mundo na história. Arias também é o quarto jogador do Brasileirão a marcar nessa Copa. Além dele, Maurício, Gonçalo Plata, do Flamengo, marcou contra a Alemanha, e Agustín Canóbio, do Fluminense, fez contra Cabo Verde. O colombiano é o segundo jogador do Brasileirão a marcar um gol em mata-mata de Copa do Mundo no século XXI. Antes dele, Robinho, que jogava no Santos em 2010, marcou contra Chile e Holanda. Gana foi a primeira seleção não sul-americana que a Colômbia elimina de um mata-mata de Copa do Mundo. Antes disso, os cafeteiros haviam eliminado o Uruguai em 2014. A América do Sul é traumática para Gana, que foi eliminada em todas as suas participações em mata-matas de Copas do Mundo para países do continente. Em 2006, perdeu para o Brasil nas oitavas. Em 2010, caiu para o Uruguai nos pênaltis. E agora, em 2026, caiu para a Colômbia. Me diz aí, qual foi tua curiosidade favorita desse vídeo? Comeu alguma bola? Deixa aí nos comentários, deixa um like no vídeo e se inscreve no canal que tem sempre conteúdo novo, fechou? Um abraço e até a próxima. Fui!